Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço aqui pro meu canal. Hoje falaremos sobre, falando sério sobre vendas e vender ou não vender, eis a questão. Então, nessa série que eu faço, né, nesse projeto que eu tenho de falando sério sobre vendas, a gente dá algumas dicas a respeito de vendas e é um assunto que eu gosto muito porque eu trabalho com vendas há algum tempo, né? Então vamos lá. Perguntar é a habilidade mais importante que um vendedor deve dominar. Então, aquele vendedor que só fala, o vendedor papagaio, ele está em desuso. As pessoas, os consumidores, hoje em dia, facilmente ele consegue descobrir o que é melhor para ele do que simplesmente acreditar em conversa de vendedor. Então aquele vendedor que fala muito, que está sempre ali só falando, provavelmente ele não vai ter sucesso atualmente, nos dias atuais. Isso é uma mudança de comportamento que a gente percebe nos clientes desde que a internet, né, começou a popularizar a informação. Então, essa habilidade de perguntar é uma habilidade que você, como vendedor, como vendedora, você precisa de dominar, porque é através dessa habilidade é que você vai ter sucesso ou não em vendas. Claro, como nós estamos falando aqui, que essa habilidade de perguntar é a mais importante, mas tem outras habilidades importantes também. Mas a mais importante é perguntar. Perguntar adequadamente é o que faz a diferença entre vender e não vender. É o que a gente observa atualmente, é isso. Porque às vezes muitos vendedores pecam na hora de não saber fazer a pergunta, não saber fazer perguntas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre essa habilidade importantíssima, essa habilidade fundamental na vida de todo vendedor. Dos aspectos mais importantes da venda são fazer perguntas e ouvir. Então, são essas duas principais habilidades, né? Porque não adianta nada você saber fazer perguntas se você não sabe ouvir. Então, é fundamental você fazer a pergunta e calar a boca e ouvir. E se você já viu algum outro vídeo meu, eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, sobre essa habilidade de ouvir. Existe uma técnica, né, para ouvir que é diferente de escutar. Então, você ouvir é você limpar a sua mente, se conectar com o seu cliente. Então, quando você faz uma pergunta e o seu cliente começa a falar, você tem que estar conectado com a resposta dele e você precisa de se conectar ao ponto dele perceber que ele é a pessoa mais importante naquele momento. Então, distrações como telefone celular, né? É muito comum a gente trabalhar, atender clientes pelo celular, mas quando você tiver com o cliente pessoalmente conectado com ele, olho no olho, você evitar distrações, porque isso faz você atingir níveis maiores de conexão, de conectividade com o cliente, né, com o seu potencial cliente. E combinando perguntas poderosas com efetivas habilidades de ouvir, você terá o poder e a autodisciplina para descobrir dados e necessidades. Então, perguntas poderosas para você descobrir dados e necessidades. Porque se você observar, o seu cliente, ele só compra, ele só está disposto a comprar se você entender o que ele precisa. O que ele precisa, o que é importante para ele. Porque a maioria dos clientes, eles não compram produto simplesmente. Não é verdade? Pensa você, se você usa óculos, o que você compra? Você compra o óculos ou você compra a oportunidade para resolver um problema de vista, para corrigir um problema de vista? Então se atente a isso, porque às vezes você tem um excelente produto e às vezes você se apega a esse produto e na verdade você não está sabendo vender o para que serve, né? Então, as necessidades. Então, se você não está fazendo as perguntas adequadas, provavelmente você não vai descobrir
essa necessidade. Então, você está fazendo as perguntas adequadas? Você está sabendo ouvir o seu potencial cliente? Então, perguntas adequadas e ouvir são fundamentais para qualquer vendedor. Para qualquer vendedor que queira ter sucesso em vendas, é saber fazer a pergunta adequada e ouvir o cliente. Isso aí faz toda a diferença na hora da venda. Ou você acha que já sabe todas as respostas e por isso você não se incomoda em fazer as perguntas corretas e ouvir com atenção. Tem muito vendedor que se apega à excelente qualidade do produto, né? Ele tem um produto tão bom que ele não está muito interessado em descobrir qual que é a necessidade do cliente e ele se apega nisso e acredita que o cliente vai comprar o produto dele porque o produto dele é bom, é excelente e tal. Então tem muitos produtos excelentes, mas você tem que estar disposta a fazer fazer as perguntas corretas e ouvir o seu cliente. E uma coisa interessante é que quando você fizer uma pergunta, enquanto o cliente estiver falando, não interrompa ele. Se você for interromper, faça uma outra pergunta para ele continuar falando. Porque você vai ver que dessa maneira você consegue extrair dados e necessidades dele, que só tem essa forma, é você fazendo as perguntas e ouvindo para você ter esses dados na mão. Se você não sabe qual é a necessidade do seu cliente, como poderá satisfazê-la? Não é verdade? Concorda com isso? Então, primeiro você tem que saber qual é a necessidade do seu cliente para depois você poder ajudá-lo. Mas você só descobre a real necessidade do seu cliente se você fizer a pergunta, se você fizer as perguntas corretas, focar nisso, focar no seu cliente, fazer as perguntas corretas para ele, porque se você descobre a necessidade do cliente, se você descobre o motivo, o porquê que o cliente está te procurando, por que ele está buscando você como vendedor, consequentemente vai ficar mais fácil de você satisfazer as necessidades do seu cliente. Olha que estatística interessante. As vendas realizadas envolvem 25% falar e perguntar e 75% ouvir. Isso aqui vem muito em direção àquilo que a gente sempre ouve, não sei se você já ouviu, mas eu ouço isso já faz muito tempo. 2 ouvidos e uma boca. Então você ouve mais e fala menos. Então isso eu não imaginava que chegaria a esses números tão grandes, né? A diferença tão grande, 25% você falando e perguntando e 75% ouvindo. Então, fazer as perguntas principais, as perguntas certas, é importante. Mas mais importante ainda é você ouvir. Porque se você não ouvir, consequentemente você não vai criar uma conexão, criar uma empatia com o seu cliente. Porque quando você não ouve o cliente, você deixa muita coisa, muitos dados, muitas necessidades passar desapercebido, ou às vezes você nem chega, o cliente nem chega a abrir isso para você, porque às vezes você não sabe fazer a pergunta certa, ou às vezes você está não ouvindo o cliente. E basicamente existe dois tipos de pergunta, que são as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Eu não vou entrar muito em detalhe sobre perguntas abertas e fechadas, mas para você que não sabe a diferença, a pergunta fechada é aquela que o cliente tem duas respostas, sim ou não, ou uma resposta curta. Você vai pagar à vista ou no cartão? Aí o cliente vai falar que é no cartão ou à vista, então ele não tem muitas opções a não ser responder o que você quer que ele responda. Já a pergunta aberta, você dá a oportunidade para o cliente falar, para o cliente abrir o oratório, vamos dizer assim. Ele vai falar o que ele tem, né, para falar. Então nas perguntas abertas é aonde você vai captar e coletar todos os dados e as necessidades que o seu potencial cliente tem. Então, se você não sabe
não sabe fazer perguntas abertas, é interessante que você aprenda, porque isso vai fazer muita diferença nos seus resultados. As perguntas são para as vendas como o ar está para a vida. Se você não pergunta, morre, porque se você não respirar, você morre. Se faz incorretamente, se o faz incorretamente, sua morte não será imediata, mas será inevitável. Então, basicamente, traduzindo aqui para um português direto, se você não souber fazer as perguntas, não se ocupar em criar as perguntas, em criar um roteiro, em se especializar em fazer essas perguntas e entender os processos de venda, provavelmente você não vai ter sucesso em vendas. Então, é fundamental, como foi colocado no primeiro slide, né? É a habilidade mais importante em vendas, é a pergunta. Então, aqui só reforça, né, o que foi dito no início desse vídeo. Então, as perguntas é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de escolha do vendedor, saber ou não, não. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de decisão. Você precisa decidir a aprender a fazer as perguntas. As perguntas faz toda a diferença no seu negócio de vendas, né, na sua profissão de vendedor. Se você faz perguntas corretamente, a resposta é uma venda. Então, mais uma vez, reforçando que as perguntas faz toda a diferença na hora de você vender. Porque, como já foi dito, se você não pergunta, você não sabe fazer a pergunta correta, provavelmente você não vai conseguir captar os dados e as necessidades que o seu cliente, que o seu eventual cliente tem. As soluções em vendas ficam fáceis quando você identifica os problemas, preocupações e necessidades do cliente potencial com perguntas. Então tá aqui, problemas, preocupações e necessidades. Pensa aí você como cliente. Você compraria algum produto que não viesse de atender alguma dessas três, ou as três, problemas, preocupações e necessidades? Então, se atente a isso. O cliente ele vai comprar a solução de um problema que ele tem. Ele não vai comprar para te ajudar a bater sua meta. Às vezes você está aí precisando, igual estamos no final do mês, a data de hoje é 28, então estamos no final do mês, mas independente da data, às vezes você está precisando bater sua meta, ou às vezes você está precisando de dobrar o resultado do mês anterior, né? E aí você fica aí acreditando que o cliente vai comprar só porque você está precisando disso. Não, ele não vai comprar pensando nisso. E outra coisa, se ele perceber que você está querendo vender para ele com essa necessidade, se ele perceber que você tá usando ele, aí vai ficar mais difícil ainda de você realizar a venda. Porque aquela ideia de amigos, negócio à parte, tá fora. Porque hoje as pessoas, elas preferem comprar dos amigos. Então, se você é um vendedor e não tem a habilidade de desenvolver amizades, de desenvolver relacionamentos, eu te recomendo a você começar a observar isso a partir de agora e começar a se esforçar para ter relacionamentos com os seus clientes e com os seus potenciais clientes. Então, lembre-se sempre, o seu produto ou serviço, ele tem que resolver problemas, ele tem que resolver preocupações. O cliente ele não pode pensar que ele vai comprar um produto ou um serviço seu e depois ele vai ter preocupação com aquilo. Ele tem que pensar que vai resolver os problemas dele, ele não vai ter preocupação, não vai ter dor de cabeça, por exemplo, com garantia, né? Às vezes acontece muito garantia, o cliente compra garantia estendida, por exemplo, aí chega na hora lá, acontece alguma coisa com o aparelho que ele comprou, aí chega lá a garantia fala, isso aqui a garantia não cobre. Então, esse tipo de preocupação você tem que amenizar na hora que você está fazendo
a venda para o seu cliente e atender todas as necessidades, satisfazer as necessidades do cliente. É por isso que o cliente está te procurando como para você resolver esses problemas para ele, não criar outros problemas para ele, né? Aí não tem, tá sem problemas ou já tem problemas, então se ele procura um vendedor e o vendedor não consegue resolver os problemas para ele e que gera mais problemas, entra nas preocupações aqui, provavelmente você não vai conseguir fazer a venda. Você consegue fechar uma venda com 5 perguntas? Isso é um desafio, né? Isso é um desafio para você, se você é um vendedor, né? Já trabalha com vendas, então a pergunta é, você consegue fechar uma venda com 5 perguntas? A primeira pergunta, como o cliente escolhe? Você tem que saber como é que o cliente escolhe. O cliente leva em conta, o que o cliente leva em conta para escolher o produto ou serviço. Geralmente quando o cliente é casado, quando é um casal, quando você está atendendo um casal, dependendo do produto que você vende, quem decide a compra é a mulher. E você precisa de ter esse time. Você precisa de saber o produto que você trabalha e quem é a pessoa que decide no casal. Você precisa de entender. Então tem produto ou serviço que quem compra, quem tem a última palavra na compra é a esposa. Mas às vezes naquele casal ali, quem decide é o marido. E aí você fica sem saber, mas você precisa de saber. Com perguntas, fazendo as perguntas você consegue definir dos dois no casal quem é que compra, quem é que decide. Então isso é muito importante para você entender o seu cliente, é com perguntas. Então se você está vendendo algum produto, algum serviço, por exemplo, no meu caso, eu sou do sexo masculino, né? Sou homem. Então quando chega um casal para eu atender, mesmo que a esposa seja uma pessoa mais comunicativa e tudo, eu sempre tento a comunicação com o marido. Por quê? Para evitar algum constrangimento. Às vezes eu não conheço o cliente, às vezes ele é um cliente ciumento, por exemplo, inseguro, e às vezes eu começo a dar muita atenção para a esposa, eu não vou conseguir vender, por quê? Porque o cara vai ficar incomodado comigo. Então, essa questão é interessante também para você ter esse feeling, para você ter esse tato, entende? Uma sacada do tipo. Então, se você é homem e vai atender um casal, prioriza a direcionar o olhar e a conversa para o homem. Porque você evita, assim, alguns dissabores e provavelmente até perder a venda, né? Você pode chegar a perder a venda por conta de alguma atitude sua como vendedor, né? Você começa a conversar demais, a se abrir demais com a esposa do cliente, você não sabe o que passa pela cabeça dele, né? Então, às vezes, isso é importante você observar. Segunda pergunta, como o cliente define qualidade? Isso aqui também é outra coisa muito legal, que você precisa de descobrir. O que significa, o que representa a qualidade para o seu cliente? Por exemplo, se você trabalha com roupas, né? O que é qualidade para o seu cliente? Então, eu estou aqui usando uma camiseta de algodão, mas existem vários algodões, né? Então, vários tipos de algodão. Então, esse algodão aqui eu não sei qual que é, mas, por exemplo, eu sei que tem algodão de pima, algodão egípcio. Então, o que é qualidade para o seu cliente? O que é qualidade para mim, às vezes não é qualidade para você. Então, você precisa de definir isso. O que é qualidade para o cliente? O que ele procura? O que ele mais valoriza? O que é qualidade para ele? O que significa qualidade e como ele escolhe. Então, se você descobriu, ele quer, por exemplo, nesse exemplo de roupa, ele quer fio pima, né? Algodão pima. Então, isso é qualidade para ele. E como ele escolhe? Escolhe preta, branca, manga longa, manga curta, camiseta com esse tipo de gola ou gola V. Então, isso é habilidade que você precisa de desenvolver como vendedor. Terceira pergunta, isso é o mais importante para o cliente? E por que é importante? Isso aqui vem muito em questão de a relevância, né? O status, né? O cliente, você precisa de entender o que é importante para ele, né? Tem coisas, tem produtos
que tem no mercado, que o cliente compra simplesmente pelo status, né? Para ele se sentir importante, para ele se sentir incluso, né? em um grupo. Então, isso é importantíssimo você saber também, porque isso vai te dar condição de você direcionar a venda para o seu cliente. A quarta pergunta: se eu pudesse oferecer a qualidade no prazo desejado, pelo preço razoável, eu teria possibilidade de vender para você? Então aqui tem a qualidade, porque cliente não abre mão da qualidade. Prazo, às vezes não é igual, por exemplo, não é o caso de uma roupa, né? Que a roupa o cara põe na sacola e leva. Às vezes é um serviço, por exemplo, né? Às vezes você está negociando um serviço com a pessoa, então você precisa você precisa de oferecer para ele qualidade, prazo e preço. E o preço é uma coisa que pega para a maioria, né? Para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas que trabalham com venda, o preço é o diferencial. Tem muitos clientes que deixam de comprar de você por causa do preço, porque ele achou um preço mais barato, porque ele achou um prazo melhor, uma qualidade melhor. Então você precisa de definir com perguntas, né, com essas perguntas, o que é o mais importante para o cliente. E a partir do momento que ele fala para você, depois que você fez essa pergunta aqui, o prazo, a qualidade e o preço, eu teria a possibilidade, isso aqui é para um cliente novo, né, no caso, ou às vezes você está numa licitação, num leilão, então, sim, você teria a possibilidade. A partir daqui você começa a trabalhar outras habilidades, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. E a quinta, ótimo, você vai pagar à vista ou cartão? Coloquei essa pergunta aqui, mas isso aqui pode ser outras perguntas elaboradas, porque essa quinta pergunta é a pergunta do fechamento. E o fechamento ele é tão importante quanto qualquer outra etapa da venda. Então eu já percebi, eu já vi muitos vendedores que são muito bons para explicar, para detalhar, enfim, faz a apresentação maravilhosa, melhor do que muitos, mas peca no fechamento. O fechamento é a hora do gol, é o gol do time, é o gol da equipe. Então, puxa o fechamento. Se o cliente deu sinais de que quer comprar, cala a boca e vai para o fechamento. Porque tem muitos vendedores que pecam também aqui, porque o cliente já deu sinais que quer fechar o negócio, que já está dentro para comprar o seu serviço, para entrar para o seu time, e o vendedor, ele não pega ele não tem esse feeling, ele não pega esse time do cliente e continua a falar, e continua a explicar, não, mas por quê e tal, e aí já era. Provavelmente você vai ter que esperar um pouco mais para você fazer a venda, porque esse momento, quando você começa a explicar, o cliente já te deu o sinal que quer comprar e você não puxa o cadastro, o fechamento, e continua explicando, o cliente vai ter a oportunidade de pensar o que ele ainda não tinha pensado, analisar o que ele não tinha analisado. E na maioria das vendas, a maioria das vezes que o cliente compra, ele compra pelo impulso, ele compra pela emoção. Então, se você deixar passar esse momento de fechamento, provavelmente você não vai ter outra oportunidade. Se você fala muito e o seu cliente se cala, é sinal que ele não está à vontade. Isso é uma demonstração clara que, se você não mudar a sua postura, não efetuará a venda. Então aqui está um exemplo característico, clássico de um vendedor papagaio. Aquele cara chato, sabe? Aquele vendedor chato. A maioria das pessoas não gostam de vendedor é por causa disso, porque na maioria das vezes o cara é chato, o cara não entende. O cliente está dando sinal para ele que ele precisa de um tempo para respirar, para oxigenar, para tirar uma dúvida, consultar alguém, dar um tempo, o cara não entende. O vendedor não entende, ele começa e numa apresentação, se você estiver fazendo uma apresentação, o seu cliente começa a falar, você faz uma pergunta para ele começa a falar e você corta ele e você tira o direito dele continuar falando, vai indo, ele cansa e aí não adianta nada você falar, o cara já criou
raiva, né? Tem cliente que chega ao ponto de ter raiva do vendedor que não quer nem ouvir falar. Eu já lidei com situações de pessoas falarem de vendedores assim que não quer nem saber do cara, não quer nem saber, se ligar não atende, porque o cara é chato, o cara fala muito, o cara fica naquela conversa e não vai para frente, não vai para frente. Então, se você não mudar isso, provavelmente você não vai conseguir fazer vendas, né? Perguntas de sucesso revelam necessidades. Então, sempre nisso, perguntas para descobrir necessidades, problemas, preocupações e objeções. Elabore perguntas e treine. Então, cada produto específico, ele tem perguntas específicas para um público específico. Então, é importante você elaborar essas perguntas para revelar isso, necessidade, problema, preocupações e objeções. Então, se você trabalha com vendas e ainda não tem um roteiro de perguntas, eu vou te dar aqui algumas dicas de algumas perguntas que foram elaboradas, né? Algumas, mas o mais importante de tudo isso aqui é você criar suas perguntas e praticar. Mas, de um modo geral, aqui tem algumas perguntas que servem para todos os tipos de negócio, né? Produtos e serviços. O que você procura, isso aqui também é uma coisa assim, e ao invés de você falar assim, e aí, o que posso te ajudar? Isso aí, meu amigo, é um negócio que eu, por exemplo, detesto ouvir isso de vendedor. Na maioria das vezes eu falo, você sabe o que você pode me ajudar? Dá licença, deixa eu ver aqui, e se eu precisar de alguma coisa eu te chamo. Então, o que você procura é uma pergunta aberta. Porque se você pergunta para a pessoa em que posso te ajudar, você pode escutar uma dessa, igual eu falei. Mas quando você coloca, o que você procura? Ah, eu procuro um sapato, eu procuro uma roupa com tal característica, e ali você começa uma conversa. O que o faz escolher? É preço? É qualidade? É o quê? O que é? Qual o motivo? O que te faz escolher? Isso também é uma coisa que você precisa de saber. Quando você fizer a explanação, a explicação do que você vende, o que você achou? De tudo que você viu, o que você mais gostou? Isso são perguntas abertas que faz a pessoa, o cliente, falar algumas coisas que você precisa de ouvir. Como você propõe a proposta? Como é que você vai pagar? Você vai pagar à vista, parcelado, em quantas vezes? Tem juro, não tem? Parcela sem juro, com juros? Enfim, isso é uma questão de você descobrir do cliente também. O que lhe agrada em apartamento, em casa, caso você é corretor de imóveis, ou você é um vendedor de carros, por exemplo, o que lhe agrada? Você precisa de descobrir o que agrada no cliente para você ter condição de oferecer alguma coisa que vai de encontro ao que ele está procurando, né? Qual tem sido a sua experiência também, uma coisa legal, isso aqui é em pós-venda. Por exemplo, você vendeu um carro para uma pessoa, né? Um carro, por exemplo, um lançamento e tal. Você entrar em contato com ela e perguntar para ela qual tem sido a sua experiência. Se possível, pede ela para gravar um vídeo prova social, é muito legal hoje em dia, né? Sempre foi, mas hoje em dia com as redes sociais aí, com a possibilidade de vídeo, de você postar isso é muito importante. E aí tem outras aqui que tem mais perguntas aí, você pode tirar um print dessas perguntas aí e o principal, né? O principal de todo esse conceito, de toda essa ideia, é você criar as suas perguntas e você praticar essas perguntas para quando o cliente chegar, quando você tiver a oportunidade de estar diante do cliente, que seja presencialmente, que seja através de mídias digitais, de redes sociais, chamada de vídeo ou ligação, você poder colocar em prática, porque é treinando, né, praticando que você vai chegar à perfeição. Pratique fazendo as perguntas certas, você verá a verdadeira recompensa. A verdadeira recompensa é venda. A verdadeira recompensa para o vendedor, tudo que o vendedor precisa, tudo que o vendedor quer é vender. Tudo
o que é mais importante, eu sempre falo isso, se as vendas vão bem, tudo vai bem. Então, o que é mais importante dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Não é tudo, é como se fosse um time, né? É como se fosse uma orquestra. Mas se tirar a venda, não tem negócio. Não tem o porquê de você ter uma estrutura maravilhosa, um site lindo, um produto incrível, se as suas vendas vão mal. Porque se as vendas vão mal, tudo vai mal. Não tem motivo, não tem outro motivo para se ter empresa, para se ter negócio, se não for a venda. E eu gosto de dizer que tudo é venda. Tudo se resume à venda. O seu casamento é venda, a maneira de como que você lida com os seus filhos é venda. Então, tudo é venda. Então, é melhor você treinar, praticar, se abrir para aprender uma nova habilidade, se você ainda não é vendedor, e entender que tudo é venda. Você precisa de vender, você tem necessidade de vender, a empresa que você representa tem necessidade de vender, porque se as vendas vão mal, meu amigo, tudo vai mal. Então, muitas vendas, verbo sell, né? Então, vender muito, o máximo que você puder, se supere a cada dia, busque vender mais. Porque você vai ganhar mais, você vai ficar mais motivado, você vai ficar mais feliz, a sua família vai te agradecer muito, porque você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter condição de oferecer uma qualidade de vida muito melhor para eles, mas tudo depende de vendas. E esse vídeo eu falei para vendedores, né? Que é esse projeto que eu tenho, falando sério sobre vendas. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seu comentário também, se você tem alguma pergunta, se você teve algum insight dentro, ouvindo esse vídeo, deixa aí também nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu estou sempre trazendo conteúdos, né? Conteúdos relevantes sobre vendas, sobre liderança, sobre negócios, né? Sobre business. Então é isso. Por hoje, o vídeo por hoje é esse. E aí, se você quiser saber mais, tem aí outros vídeos também no YouTube. Mas por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!